Grandes notícias sobre a prata, incluindo informações surpreendentes do maior produtor de prata do mundo. Mas o que a mídia tradicional e os grandes bancos estão dizendo sobre a prata? E quanto a dois dos veteranos mais respeitados no mundo dos analistas financeiros, o que eles estão dizendo sobre a prata? O que o governo dos Estados Unidos está dizendo sobre a prata? Acreditem em mim, isso é tudo coisa boa, pessoal. E claro, a cereja do bolo, vamos falar sobre o Fed, o que isso significa para a prata e por que você não precisa se preocupar com nada. Mas antes, vamos conferir o que o maior minerador de prata do mundo está dizendo e por que isso pode ser muito positivo para o mercado de prata como um todo. Amigos da Silver Trade divulgaram notícia de última hora. A produção de prata despenca 9% no maior produtor de prata do mundo. Fresnil, talvez você tenha aprendido algo hoje aqui no Porão, meus colegas do Porão. Fresnil, o maior minerador de prata do mundo, divulgou os resultados do primeiro trimestre em janeiro, fevereiro e março, e a produção de prata despencou não em relação ao mesmo período do ano anterior, mas 8,5% de um trimestre para o outro. Então, isso significa que o que eles produziram no primeiro trimestre deste ano foi quase 10% menor do que o que produziram no ano passado, durante, como seria, outubro, novembro, dezembro. O maior produtor primário de prata do mundo divulgou os resultados do primeiro trimestre e os números não favorecem o fornecimento global de prata. Por que isso é tão importante, certo? Nós vamos chegar lá. Aqui está a Fresnilo, aliás. Vou te contar sobre a empresa em um instante. Este é o site deles, Fresnilo. Empresa muito interessante, mas antes de falarmos disso, por que isso é tão importante? Certo, porque eles são o maior produtor de prata do mundo, vindo do México. E pense nisso. Estamos em uma nova era para a prata. Estamos na era em que a demanda física está realmente ditando o preço. Keith Neumeyer, CEO da First Majestic Silver, disse isso há uns 4 meses, 3 meses atrás. Tipo, este é um novo paradigma de preços. Tipo, a grande alta que tivemos na prata em 2025 não foi baseada na COMEX, na prata da Ilha da Fantasia ou na LBMA. Foi baseada na demanda física. Então, deu um passo para trás. O motivo pelo qual essa notícia vinda da Fresnilo é tão importante é porque eles são o maior produtor de prata do mundo, certo? Isso seria a oferta na equação de oferta e demanda, e a oferta deles caiu drasticamente. E nós sabemos, certo, Phillips Baker, o ex-CEO da Hecla Mining, a maior mineradora de prata dos Estados Unidos, ele esteve na Kitco não faz muito tempo, dizendo que só em 2030, no mínimo, as minas de prata ou a indústria mundial de mineração de prata conseguiriam aumentar a produção. É uma questão de oferta. É muito simples, certo? Se formos focar apenas na prata, é uma equação muito simples neste momento. É oferta versus demanda. Fresnilo, só para você saber, é uma empresa fascinante. Eles têm uma história de cerca de 500 anos. Na verdade, eles foram desmembrados como Fresnilo, eu não sei, em 2008 acho que foi isso. Mas isso é tipo o distrito de Fresnilo, no México. Grande parte da prata do mundo vem do México. E esse é o maior produtor de prata do mundo, dizendo isso trimestre após trimestre, certo? A quantidade de prata que eles produzem caiu e caiu quase 10%. Vamos falar sobre os grandes bancos, vamos falar sobre a grande mídia, certo? Porque quando a grande mídia começa a prestar até um pouco de atenção na prata, é algo importante. Porque, basicamente, como você e eu sabemos, a grande mídia praticamente não deu nenhuma atenção ao mercado de prata como um todo. Vamos falar sobre isso antes de continuarmos. Vamos mergulhar nisso porque está ficando muito interessante. Isso veio do TheStreet.com. Espere um segundo aqui. Pronto, vamos lá. Beleza. O site TheStreet.com, um veículo de mídia financeira tradicional, publicou um artigo ontem. O Bank of America tem uma mensagem direta para os investidores de prata. Isso seria nós, os nerds do porão. Uma grande previsão de prata feita por um banco importante está chamando a atenção em toda a Wall Street. E isso foi divulgado ontem. E sobre o que eles estão falando? Espere um segundo.
Desculpem, estou enfrentando alergias fortes. Ponto-chave. O chefe de metais do Bank of America acabou de divulgar uma faixa de preço-alvo para a prata tão ampla que chamou a atenção, até mesmo entre os otimistas do mercado físico de prata. Agora ele registrou déficits por 5 anos consecutivos. 2026 deve ser o sexto. Existe um cenário específico que poderia levar a prata a níveis não vistos desde os famosos squeezes do mercado de décadas atrás. O que eles estão dizendo? E isso vem do Bank of America. Ah, espere um pouco aqui. Pronto. A equipe de metais do banco está projetando que a prata pode chegar a qualquer valor entre 135 e 309 dólares por onça antes do final de 2026. Isso não é um erro de digitação, é o site TheStreet.com que está dizendo isso. E o motivo por trás disso merece mais atenção do que a maioria dos investidores está dando neste momento. Pessoal, isso de novo vem do Bank of America, certo? O mais tradicional entre os bancos mais tradicionais do mercado financeiro do nosso país. Um dos maiores bancos do nosso país, o Bank of America, falando sobre o potencial da prata chegar a 309. O motivo por trás disso é que eles projetam preços mais altos para o ouro e projetam que a relação ouro-prata, que é o número de onças de prata necessárias para comprar uma onça de ouro, pode cair para até 30 ou até mesmo menos. Ok, mas de novo, isso vem do Bank of America, um banco financeiro tradicional, e TheStreet.com, mídia financeira tradicional. Falando sobre um preço da prata, que as pessoas dizem que somos loucos quando falamos de prata a 309 dólares, prata a 200 dólares, prata a 500 dólares. E não se esqueça, ok? Agora vamos passar para dois dos analistas veteranos. Eu assisti ele de novo ontem à noite. Nesta entrevista mais recente, Michael Oliver está novamente reiterando que acredita que podemos chegar à prata de 300 a 500 dólares já no verão. Verão, quero dizer, o verão está chegando. Está na hora de usar camisas de manga curta, certo, pessoal do porão? Michael Oliver também levantou um ponto-chave importante. Certo, todos os grandes fatores, de novo, oferta e demanda são o fator principal. Mas o outro fator por trás dos preços mais altos da prata e do ouro é a situação fiscal incrivelmente bagunçada nos Estados Unidos. E, pessoal, esse é um conceito tão poderoso que precisamos lembrar. E é que a situação em que estamos agora, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da dívida, certo? Isso significa que a dívida que o país tem, a situação monetária geral, está muito pior agora do que jamais esteve em qualquer momento da história recente. Todo mundo quer comparar com os anos 1970. Olha, nós éramos como o farol de estabilidade e responsabilidade financeira nos Estados Unidos nos anos 1970. Por isso, Paul Volcker pôde elevar os juros a 20%. Então temos Michael Oliver, mas aí vem isso, certo? Porque nosso amigo David Hunter está de volta com mais uma previsão recente para o preço da prata. E lá vamos nós, vamos puxar isso aqui. O International Stacker, eu adoro esse cara. Ele também tem um ótimo canal no YouTube. Dá uma olhada lá. Ele destaca a prata indo para apenas 180 dólares. E o analista solta uma nova previsão explosiva. O conhecido estrategista macro contrarian David Hunter, que inclusive já foi meu convidado no programa, cara incrível, super inteligente, está extremamente otimista com a prata, prevendo uma grande disparada e potencialmente 180 dólares neste ciclo. Ok, por que a gente presta atenção? Vamos voltar ao Michael Oliver, porque o Michael Oliver tem um histórico incrivelmente preciso de prever os preços dos metais. Ele não é um otimista permanente. Ele não é alguém que está sempre dizendo que ouro e prata vão subir, 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 subir. Muitas vezes ele foi pessimista em relação ao ouro e à prata. O mesmo vale para David Hunter. Mas o que é importante sobre David Hunter, que está prevendo prata a 180 dólares, é quando percebemos o histórico dele. Ele previu, com licença, a queda do mercado de ações de 1987 com antecedência. Essa foi uma queda enorme, enorme.
ele ficou otimista com o ouro justamente no fundo de 2015 para 2016. Ele previu um topo importante no ouro por volta de 2011, 2012, que foi justamente quando o ouro atingiu seu topo. E ele está fortemente otimista com a prata ao longo de 2025. Ele acertou em cheio o grande rompimento que tivemos na prata. Às vezes ele foi precoce ou agressivo demais no timing. Agora você quer saber dois motivos pelos quais devemos prestar atenção no que Michael Oliver e David Hunter estão dizendo. Eles também são veteranos experientes, certo? Esses caras estão por aí há muito, muito, muito tempo e têm um histórico de sucesso. Certo. Outra coisa para lembrar sobre David Hunter, muito importante lembrar, é que ele está realmente prevendo o preço da prata chegar a $180. E então ele prevê uma grande correção e depois uma nova alta para a prata. Não quero colocar palavras na boca dele, mas que pode ir ainda mais alto do que isso. Então ele está dizendo que no curto prazo podemos chegar até $180. Mas novamente, ele não é um otimista permanente, ele está dizendo que podemos ter uma correção depois disso e então seguir em frente a partir daí. Essas são pessoas confiáveis, boas, certo? Que não ficam por aí fazendo previsões malucas sobre o preço da prata, certo? E pense nisso. David Hunter, Michael Oliver, Bank of America, falando sobre o potencial, certo? Qual era a faixa deles? Enfim, 120, seja lá quanto for, até 309 mil, 309 mil. Olha, nunca se sabe com o dólar de papel, $109 por onça para o preço da prata. Vai ser incrivelmente interessante. Comentemos o que o governo dos Estados Unidos diz sobre prata e minerais críticos. E vamos falar sobre o Fed, porque isso pode ser apenas uma política monetária. Vou explicar tudo, porque isso pode ser como o maior impulso que poderíamos esperar para os preços da prata e do ouro. Por favor, lembre-se, não digo isso sempre, mas sempre falo sério. Pessoal, eu não sou um consultor financeiro. Eu realmente tenho ações tanto na Brixton Metals quanto nos nossos amigos da First Mining Gold. Eu tenho ações nessas empresas muito antes de elas patrocinarem meu canal, mas ações, títulos, fundos mútuos, criptomoedas, imóveis, casamentos, todos eles são arriscados. Ok, então faça sua própria pesquisa e sempre, por favor, por favor, por favor, seja responsável. Certo, vamos falar sobre o governo dos Estados Unidos. Lembre-se, no ano passado, o governo dos Estados Unidos colocou a prata na lista de minerais críticos. Isso foi algo importante, certo? As pessoas estavam reclamando sobre isso há décadas, dizendo que a prata é um mineral crítico e o governo finalmente fez isso. Vamos ouvir o que o CEO da Highcroft Mining tem a dizer sobre isso e sobre de onde estamos obtendo nossa prata atualmente. E aqui vamos nós. Sem mais delongas, assim que eu compartilhar a tela, vamos ouvir isso por 42 segundos. Quero dizer, os Estados Unidos atualmente importam 64% de sua prata. E, novamente, isso é necessário para a defesa. É necessário para a inteligência artificial. É necessário para eletrônicos. O que isso representa para a estratégia de segurança nacional? A administração Trump vai focar mais na prata? Estão, sim, e já fizeram isso. No outono passado, e já não era sem tempo, com razão, a prata foi designada como mineral crítico para os Estados Unidos. Agora o governo busca estocar minerais críticos? E isso é vitalmente importante para a defesa, mas também para a nossa economia, porque a prata é insuperável em sua condutividade elétrica. E precisamos dela tanto para o funcionamento básico da nossa economia quanto para a defesa nacional. Ah, sim. Obrigado, senhorita Diane Garrett. Notícia de última hora. A prata é fundamental não só para a nossa economia, mas também para a nossa defesa nacional. Será que a defesa nacional está ficando um pouco mais importante aqui nos últimos, sei lá, 6 a 8 semanas? 64% da nossa prata nos Estados Unidos é importada, certo? Agora eles estão falando sobre, e é por isso que isso se torna tão importante, criar uma espécie de reserva estratégica desses minerais críticos.
E o presidente Donald Trump e seu gabinete estão atentos a isso, certo? Sabemos que Scott Bessent, o secretário do Tesouro, teve recentemente conversas com quem? O México? México. Onde fica o maior produtor de prata do mundo? Seria o México. Ah, e a propósito, aquele maior produtor de prata do mundo, como falamos antes, teve uma queda de cerca de 9% na produção em relação ao trimestre anterior, certo? Mas também Scott Bessent está em conversas com a Coreia do Sul, certo? Que também está preocupada com esses minerais críticos. Está acontecendo. Estamos vendo uma corrida pelos metais neste momento. Estamos vivendo tempos históricos quando se trata de minerais críticos, incluindo a prata, incluindo alguns dos outros minerais críticos, certo? Mas também para o ouro, certo? Porque, como sabemos e como já vimos, não vamos entrar nesse assunto agora, mas os bancos centrais do mundo estão acumulando ouro como nunca antes na história. Tudo bem, agora vamos mudar de assunto e falar sobre o panorama geral e por que isso é tão importante para o preço da prata e do ouro. E quando falo sobre o panorama geral, quero dizer o grande impacto macroeconômico, né? Ou seja, a economia, o Fed e o que está acontecendo. Toby Costa, o cara certo, trouxe essa aqui. E isso, eu acho, resume exatamente o que muitos investidores em prata sentem. Espere um minuto aqui. Para onde foi? Droga. Vamos ao Toby e depois voltamos. Tenho mais, temos mais para conversar. O governo está avançando na questão da prata. Agora vamos para Toby Costa. Ele está ouvindo dizer que Kevin Warsh, esse é o indicado para substituir Jerome Powell do Federal Reserve e para ouvir Warsh falar sobre a independência do Fed e observar os ativos reais sendo vendidos por causa disso, certo? Porque isso foi há alguns dias o que fez o preço do ouro e da prata cair, foi o fato de que ele estava dizendo: eu não vou fazer o que Donald Trump quer. Basicamente foi isso que ele disse. Parece muito com o hype em torno do Doge. Lembra quando o Doge surgiu e foi aquele grande acontecimento que, sabe, eu acho que teve algo de bom, mas não se concretizou do jeito que eles alardearam? É ótimo na teoria, mas no fim das contas é irrealista. A realidade é que a dívida do governo chegou a um nível que nenhum formulador de políticas brilhante consegue resolver. Estamos em uma situação, pessoal, chamada dominância fiscal, quando a situação fiscal e financeira dos Estados Unidos começa a dominar o que nossos líderes e o Fed podem fazer. Toby diz: ignore o ruído. A gente fala sobre isso o tempo todo, não é? Tem muito barulho de curto prazo. Só resta um trabalho. Eles precisam baixar as taxas, certo, para garantir que a dívida federal seja mais acessível. Nenhum de nós possui ativos reais suficientes agora, certo? E aí, dá uma olhada nesse gráfico lindo que recebemos do Toby. Líder secular significa ativos reais, preços relativos de ativos reais versus ativos financeiros. E o que você pode ver aqui embaixo é que estamos em um nível baixo, certo? 0,2 agora. Lá em 1980 estávamos 5 vezes mais altos. Novamente, isso indicaria que poderíamos subir até 5 vezes mais no valor dos ativos reais em relação aos ativos financeiros. Certo, vamos voltar porque temos mais informações do governo. Desculpe, perdi isso antes sobre o comércio de prata, mais potencial do governo. Ontem falamos sobre a legislação estadual, sobre curso legal, estado por estado, acontecendo nos Estados Unidos. Acredito que isso seja mais uma legislação de âmbito federal chamada Lei da Prata. Você já ouviu falar sobre isso? Uma nova legislação pode derrubar os bancos de metais preciosos que manipulam a prata. E vamos continuar. Eu destaquei uma parte aqui que nos diz que o governo Trump, nomeou o presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, Michael Selig, que prometeu ajudar a aprovar a Lei da Prata, que aprova depósitos de metais preciosos ou grandes cofres, é outra palavra para depósito, não confundir com supositório. Em todo o país para tirar o controle centralizado de Wall Street sobre o fornecimento futuro
Essencialmente, o que eles estão falando com essa legislação é o fato de que todos os grandes cofres de prata que dão lastro a toda a negociação em papel que acontece na COMEX estão todos na cidade de Nova York. E todos eles, eu acho, por lei, são obrigados a estar a menos de 150 milhas do centro de Nova York. E as pessoas estão dizendo: ei, já chega, vamos espalhar isso pelo país, certo? Porque há um risco de segurança ali também, mas isso também acaba com esse domínio. O domínio que Nova York tem sobre o preço da prata, certo? E a chamada prata física, entre aspas, né, se você quiser chamar assim, porque a gente sabe que muita daquela prata em papel, na verdade, não é respaldada por nada real mesmo. Então, um grande desenvolvimento sendo apoiado por pessoas importantes para uma nova legislação que vai mudar a forma como a prata é armazenada neste país. E tudo isso meio que se encaixa com esse tipo de situação de reserva estratégica que estamos ouvindo falar e outros grandes acontecimentos que estão rolando no mundo da prata, certo? Agora, o grande desastre, vamos falar sobre o Fed e por que o Fed, as taxas de juros, a inflação são tão importantes, tão cruciais para entendermos isso, para termos uma compreensão firme do que está acontecendo, porque há muito barulho por aí agora. Você deve ter ouvido por aí que, o Fed vai aumentar as taxas, o Fed vai aumentar as taxas. Mas vamos falar sobre a verdadeira história por trás disso e o que realmente importa. E então vamos olhar alguns dados fascinantes da própria ferramenta FedWatch do CME Group. Mas estamos vendo isso em todo lugar agora. Esse foi um post de Kelch. Kelch é como o grande mercado de previsões que supostamente tem sido tão preciso ultimamente. Eles publicaram uma notícia de última hora dizendo que há 69% de chance de um aumento da taxa do Fed em 2027. Agora, a reação inicial equivocada que a maioria das pessoas tem a isso é: se o Fed aumentar as taxas, isso é ruim para prata e ouro, certo? É como se as pessoas fossem programadas para dizer: Fed aumenta as taxas, prata e ouro caem. Não, 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 não. É muito importante que você e eu entendamos esse fato, certo? O que realmente importa é a relação entre a inflação e as taxas de juros, certo? Pessoal, se a taxa de inflação for maior do que a taxa de juros, não importa qual seja a taxa de juros, ela pode ser qualquer uma agora. Vamos olhar para isso aqui em um segundo. 3,5%. Beleza, pode ser 10%, pode ser 1%, não importa. O que importa é a relação e o nível em que a taxa de inflação está. Se a taxa de inflação for maior do que a taxa de juros, não importa em que nível a taxa de juros esteja, isso é bom para prata e ouro. Aqui vai um exemplo fácil. Suponha que você tenha 100 mil dólares e os coloque em uma conta do mercado monetário da Fidelity Investments, que atualmente paga cerca de 3%. Você vai ganhar 3 mil dólares ao longo do ano. Ok, você pensa, ótimo, vou ganhar 3 mil dólares. Se a taxa de inflação estiver em 5%, certo? Na verdade, você está perdendo 2 mil dólares. Isso é chamado de taxa de juros real. Você deduz a taxa de inflação de qualquer que seja a taxa de juros, e isso mostra qual é o retorno real que você está recebendo. No exemplo que acabamos de falar, você está perdendo 2 mil dólares. Você tem uma taxa de juros real negativa de 2%. Então, no fim das contas, todo esse barulho, de novo, como o Toby disse antes, que pode afetar o preço do ouro e da prata, nada disso realmente importa. Olha, o Fed poderia aumentar as taxas para 5% até o final do ano. Ok. Mas se a inflação estiver em 8%, ok? Esse é um bom ambiente para prata e ouro. E volte para aquele exemplo que eu te dei antes. Se você tem aqueles 100 mil e tem um investimento na Fidelity rendendo 3%, quero dizer, faz sentido, né? E aí você percebe que, estou perdendo 5% para a inflação. Você pode procurar algo que acompanhe a inflação. Você faz ideia de qual ativo que existe há milhares de anos conseguiu acompanhar a inflação? Isso mesmo. Você sabe a resposta. A resposta é prata e ouro. Certo, então isso realmente não importa. No fim das contas, o que importa são as taxas de juros reais e, aliás, a monetização da dívida, certo?
O fato é que, como falamos antes, o Fed vai estar numa posição, como o Toby Costa basicamente disse, que eu posso sentar aqui e te dizer com 100% de confiança. Matematicamente, eles estão falando sobre, podemos crescer em IA e blá 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 besteira. Ok, matematicamente é extremamente provável, mais do que especulação, extremamente provável que o Fed vai ter que monetizar a dívida. O que isso significa? Isso significa que o Federal Reserve cria mais dólares do nada para comprar a dívida do Tesouro, e eles já começaram a fazer isso. Ouvi Michael Oliver comentar ontem à noite. Em dezembro ou em outro momento disseram que o Fed começaria a comprar dívida, mas não queriam chamar isso de QE. Eles disseram que era para ajudar a adicionar liquidez ao mercado de títulos. Isso é monetização da dívida, ou seja, imprimir dinheiro. E quanto mais dólares você imprime, certo? Nós analisamos a oferta monetária M2 e quanto mais ela aumenta, menos valiosos esses dólares se tornam. E isso gera uma inflação cada vez maior e preços cada vez mais altos para o ouro e a prata. Estamos vivendo tempos históricos. Olha, eu gostaria de cumprimentar alguns dos nossos colegas moradores de Porão. Se você quiser que eu te cumprimente, eu gostaria de ler de onde você é, coloque nos comentários. A Suzy pediu para você dar um joinha nisso, por favor. Assim espalharemos a mensagem para mais pessoas. Ei, obrigado, Brian Nelson, pelo joinha. Bom te ver, certo? Vou ler as cidades porque, pessoal, estamos em todo lugar. Nova Jersey, Jimmy Blue, Nova Inglaterra. Estamos representando a costa leste. Eu fico no porão o tempo todo. Pessoal, de onde mais vocês são? Escrevam nos comentários. Vou ler mais alguns. Vietnã, que incrível. Cara, isso é muito legal. Temos alguém do Vietnã se juntando a nós no porão hoje, pessoal. Novo México. Tudo certo. Sudoeste dos Estados Unidos, do Nordeste ao Sudoeste, Colorado. Olá, Tom. Bom te ver. Certo. Michigan, Bulgária, Noruega. Nossa, agora está chegando. Queensland, Austrália, Utah, Illinois, Dakota do Sul, moradores do porão. Estamos juntos no porão, certo? Nós sabemos o que acontece no porão. Minha mãe, ele está no dele. Temos alguém em Mumbai, Índia. Ei, seja bem-vindo. Reino Unido, sul da Califórnia. Uau. Delhi, Índia, de novo, Ohio. Eu adoro pessoas da Índia. Tenho vizinhos e amigos maravilhosos da Índia. O Hog, o Bullion Duster, Países Baixos. Ei, Vincent, bom te ver, meu amigo. Tudo certo. Isso é incrível. O centro do Canadá, o centro do mundo. Onde fica isso? Anaheim, Califórnia. O que isso mostra, pessoal, é como a prata. Tudo bem. Lá em cima, Suzy, por favor, mantenha ela feliz. Isso me ajuda a ficar feliz também. Texas, o país do Texas, Quebec. Eu amo Quebec. Eu fui a uma mina de ouro no norte de Quebec, Two Harbors, Minnesota, mas o que isso nos mostra é que estamos em todo o mundo. Redondo Beach, certo? Investidores de prata. A prata é um ativo mundial. Certo. Valiosa em todo lugar. Ouro, valioso em todo lugar. Utah, West Palm Beach, Flórida, Redondo Beach, Saskatchewan, Canadá. Meu Deus, vocês estão arrasando. E lá em cima, Suzy vai me avisar assim que chegarmos a 200 curtidas, vou deixar o sino da vaca pronto. Algumas pessoas não. Estamos aqui, certo. Cadê o sino? Aí está. Sim, um morador do porão trouxe isso aqui em casa há uns 3, 4 anos. Senhor Joe F. Joe, espero que você esteja bem. E aqui está o sino de vaca. Tudo bem, pessoal. Tenham um ótimo dia. Eu preciso ir cortar a grama, mas agradeço muito por vocês estarem aqui, fazendo parte da nossa comunidade. E vamos de ouro, vamos de prata. Se cuidem. E eu vejo vocês. Sim, eu vejo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.